Desejando bom dia aos senhores juízes, pedindo perdão pelo atraso na abertura dos trabalhos da manhã de hoje. Vamos com palestra preparatória para o evento que teremos já hoje à tarde e ao longo do dia de amanhã. Vamos ouvir a doutora Gisele Góes, Sua Excelência Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho, conhecida por todos nós há bastante tempo, né? Creio que pelo menos para nós dispensa apresentações. A doutora Gisele se dispôs a colaborar conosco num tema que foi gestado pela comissão que organizou o evento de hoje e vai tratar da uniformização obrigatória de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho, né? Pedindo permissão a todos os senhores, passo a palavra à doutora Gisele para a sua palestra. Vou sentar ali do lado dela. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite na pessoa do nosso querido presidente, que fez uma arte, eu já soube a arte dele aqui, Dr. Francisco Sérgio Silva Rocha. Agradecer também a doutora Suzy Cury, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, me pediu desculpas, mas está num procedimento médico. O tema realmente foi gestacionado uma preocupação a partir dela com o doutor Sérgio, a Escola Judicial, por causa da Lei 13.015. Enfim, vamos tratar dele aqui informalmente, uma conversa com vocês, já dessas preocupações da Lei 13.015 de 2014. É uma satisfação ver aqui os colegas, novos magistrados, e, enfim, sinto-me honrada e agradecer imensamente o convite, a desejar a todos nós um feliz 2015, um ano profícuo, cheio de realizações, muito gostoso aqui nessa abertura, amém, para todos nós do ano judiciário. Eu não poderia estar com uma missão, dar mais, eu diria, gostosas, mais árduas, porque é trabalhar a nova lei, a Lei 13.015, que veio aí, e contar para vocês rapidamente a historinha. Eu fiz um material, eu até passei para a Suzy antes as diretrizes desse material para ver se estava de acordo com o que ela estava pensando no desenvolvimento aqui de toda a problemática da Lei 13.015, que vai impactar diretamente na atividade TRT8 como um todo. E contando um pouquinho a historinha, o CPC já vem sendo o novo CPC idealizado, diríamos assim, há mais de 4 anos. Começou a trajetória do novo CPC em 2010 com um encontro despretensioso, aqueles encontros de processualistas, muitos, posso dizer aqui, arrogantes, aquela arrogância do processualista de achar que o processo consegue vencer todas as barreiras. E aí, uma bela brincadeira lá no meio da reunião, alguém tirou da cartola, nem me lembro qual foi o professor, vamos para o novo CPC. Aí todo mundo olhou assim e disse, meu Deus, novo CPC com uma coxa de retalhos que já estava no próprio CPC da década de 70, Buzaide. Aí parece que metade foi logo comprando a ideia. E essa ideia foi comprada tão rapidamente que gerou logo uma comissão de juristas e começou a elaboração de um anteprojeto de juristas. Nada ainda com a Casa Legislativa. Nesse anteprojeto, a Casa Legislativa comprou a ideia, ingressou na Câmara dos Deputados. Aí sabemos todos nós, vocês melhores aí até do que eu acompanhando a proposição das casas legislativas, Senado, Câmara, Senado e agora aprovado no Senado, senador Vital Rego. Dezembro de 2014, 17 de dezembro.
O que é que fez o processo trabalhista? Que é o que nos interessa. O processo trabalhista foi só acompanhando, ao lado. E em 2014, o TST, por meio do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que foi um dos mais preocupados, chamou vários professores de processo civil e começou a regimentar ideias do novo CPC para o processo, canalizando para o processo trabalhista. E aí se preocupou com o quê? Onde eu teria gargalos do processo trabalhista, que seriam mecanismos, que aí até o tema eu achei bem interessante, que a doutora Suzy aí me brindou, quinta-feira para a gente trabalhar aqui um pouquinho de manhã, mecanismos perante os grandes litigantes na Justiça do Trabalho. Que mecanismos seriam esses, tanto de condenação quanto de execução, que são essas técnicas de implementação de processo coletivo para uma efetividade melhor do processo trabalhista. Então, colher o que há de melhor do processo civil para o processo do trabalho. Tarefa árdua, primeiramente porque sabemos que há uma resistência, a gente queria um oxigênio próprio, óbvio, a gente já queria uma CLT sem um 769, sem a necessidade de ficar com uma subsidiariedade do processo civil, mas, lamentavelmente, pelo curso histórico no Brasil, acabamos precisando nos vergar. E por causa dessa política legislativa, porque se torna muito mais política a situação pelo processo civil, a gente observa os advogados, vejam, na comissão de juristas a gente tem o ministro Supremo, a gente tem a advocacia pesada, que aí vai para aquele, até usar uma expressão que não é muito palatável, mas para um conchavo, e aí consegue que sejam logo aprovadas as mudanças. Olha o CPP. O CPP ainda não conseguiu, mas o CPC já conseguiu. Então, é um movimento que a gente observa, que o processo civil dá esse passo. Só que o processo trabalhista deu um passo muito mais gigante. Isso que foi legal. E deu uma rasteira no processo civil. Porque o processo civil, o CPC, vai ficar 1 ano de vacatio legis. E a gente ainda não tem o ingresso na secretaria da presidência do CPC aprovado em dezembro. Porque ele vai ter que ser renumerado. Eu estou trazendo para vocês a última numeração, que é a do relatório do senador Vital Rego. Mas só que na hora da aprovação, no dia 17 de dezembro, foram incluídas mais 2 situações que ele tinha retirado, suprimido do relatório, mas ele incluiu novamente. E uma delas é importantíssima para a gente no processo trabalhista, que eu vou falar na quinta, que é a conversão da ação individual em coletiva. Conversão da ação individual em coletiva. E essa conversão da ação individual em coletiva provocou muito mal-estar. Então, o senador Vital Rego, quando veio a propositura da Câmara fechada, aprovada, ele suprimiu. Para passar logo o CPC final do ano. Só que aí o Luiz Fux, com a professora Tereza Arruda Alvim Vamber, com o Fred Didier, uma gama de juristas que estavam, não, isso não pode ser retirado, que era o artigo 334 da propositura legislativa. E ele foi reincluído. Então a gente não sabe se ele vem como artigo 334 ou se ele vai acabar sendo renumerado ou com parágrafos ou aquela técnica de sopa de letra e número, mas já está e vai voltar. Se a Dilma vai vetar ou não, aí já é um segundo momento. Acredita-se que não. A comissão está fazendo um trabalho por detrás também com os juristas ligados ao gabinete da Presidência da República para que isso não seja vetado. Por que eu estou fazendo esse breve escorço aí históricozinho, bem breve para vocês? Porque a Lei 13.015, o que é que foi? Foi no TST uma preocupação de ministros hoje de vanguarda para já colher situações e auxiliar o processo trabalhista. E um deles está aí, a uniformização de jurisprudência obrigatória. Foi mais rápido por quê? Porque virou uma colchinha de retalho. Foi uma lei, ou seja, localizada, poucos artigos, com uma idealização que conseguiu logo impactar o Congresso Nacional e ela passou para uma vacácio de quanto tempo? 60 dias. A gente já está com ela em vigor. A partir de 22 de setembro de 2014, já entrou em vigor
a Lei 13.015. O que é que ela tem de importante? O tema de hoje, a uniformização de jurisprudência obrigatória no TRT 8, e os TRTs do Brasil inteiro vão ser obrigados. Eu não coloquei aí facultativa, porque eu nem posso, a legislação nos impõe, ela diz obrigatória. E como o TRT vai lidar com isso? Conversamos bastante, eu, o Sérgio, a Suzy, o doutor Herbert Tadeu, esteve num evento que eu palestrei em Minas Gerais, em setembro, a convite do doutor Sebastião Oliveira, e eu falei, o tema lá foi bem espinhoso, dessa Lei 13.015, foi um desafio, falar sobre direito intertemporal nessa Lei 13.015. Confesso que o nó ficou na garganta, porque foi difícil enfrentar. Que é como vem a lei nova e o impacto para os processos pendentes. E lá foram vários os palestrantes, e um dos temas foi esse, a uniformização de jurisprudência obrigatória. Eu vi o doutor Herbert realmente numa preocupação, tenebrosa. Por quê? Porque nós vamos ter que nos ajustar. Vai ser difícil no início, mas acho que o TRT 8, já com essa iniciativa dessa semana, já consegue pautar. Eu recebi um expediente do Dr. Luiz Ribeiro na chefia, e nós fizemos no Ministério Público, para tentar auxiliar o tribunal, não sei se vocês até têm conhecimento, um dossiê das divergências que nós já detectamos entre turmas, sessão especializada, enfim, o que a gente podia contribuir já para auxiliar nessa semana, porque qual é a ideia? Hoje eu falar um pouquinho, já se trabalhar para provocar já a formação das súmulas regionais. E como nós vamos ter o impacto, e aí depois até ouvir vocês, o impacto no primeiro grau, porque é uma preocupação também com a independência, a liberdade de pensamento, enfim, que vai ser trabalhado dentro desse foco da uniformização de jurisprudência obrigatória. Então agora eu vou tentar seguir aí um pouquinho o roteiro e vou conversando com vocês depois dessa suma aí. E parabenizar também o próprio TST, o próprio Fred Didier, quando veio falar em Belém em novembro, acho que foi outubro ou novembro, que ele esteve aqui, eu estive com ele na OAB e na universidade, ele elogiou o processo trabalhista, porque a Lei 13.015 ficou melhor que até passagem no novo CPC. Porque como ela foi focada nos institutos do CPC, mas com a realidade voltada para o processo do trabalho, então ela caminhou de uma maneira muito mais prática. Como sempre nós estamos, e aí podemos nos arvorar a dizer isso com muita felicidade, na frente do processo trabalhista. Basta falar de penhora online, enfim, e vários outros instrumentos que nós já vínhamos liderando, e depois o CPC é que veio com a sua coxa de retalhos. Então, qual é a relevância do papel da jurisprudência? Primeiro, no Brasil, a gente atravessa uma crise. O que é jurisprudência? Ela tem um sentido histórico de prevenir, sem dissenso. Tivemos, isso daí é só também uma facetazinha histórica, o Instituto do Pré-Julgado, que não tinha ideia alguma de corrigir os problemas da jurisprudência. Então, no Brasil, vejam, se tinha uma finalidade preventiva desde 1939, com o Instituto do Pré-Julgado. Deu certo no Brasil? Não. E depois, para corrigir, com o próprio CPC de 39, olha o nome que tinha no CPC de 39. Não que a gente tenha vivenciado ele, oxalá, ainda bem. Mas no CPC de 39, o nome era Recurso de Revista, para corrigir desarmonias jurisprudenciais, olhem só. E hoje equivale a quem? Aos embargos, que tem uma função no TST, e aos embargos de divergência no CPC. Mas como recurso. Vejam, então não é o que a gente quer pela Lei 13.015. O CPC Buzaide, olhem só a genialidade de Buzaide. Buzaide, à época do CPC de 73, ele já tinha pensado em uma uniformização de jurisprudência com eficácia vinculante.
Olhem só, década de 70, com a eficácia vinculante, já para não ter essa desarmonia nos tribunais. Só que a comissão revisora suprimiu, e como é que ficou a nossa uniformização de jurisprudência? Só com eficácia persuasiva, ou seja, só como uma linha de pensamento a ser adotada e agasalhada, o que ficou ruim. A jurisprudência no Brasil, porque nós somos um sistema de civil law, ela tem que traço, que ranço nessa eficácia persuasiva. Só o ranço de fonte secundária, e isso hoje é discutível, se ela não deveria passar a ser hoje uma fonte primária, com o nome jurisprudência, ou se não é precedente, isso a gente vai trabalhar um pouquinho lá na frente, mas pelo civil law ela é uma fonte ainda secundária. A força vinculante dos precedentes jurisprudenciais no Brasil vieram com força total com quem? Com a Constituição Federal, com a emenda constitucional, que introduziu a súmula vinculante. Agora, o que é que nós temos hoje? Uma preocupação total com a harmonização jurisprudencial. E aí eu vou precisar lembrar quem? Só para a gente falar genericamente. Recurso extraordinário, recurso especial, recurso de revista, embargos no TST, o rol de súmulas, ainda que só com eficácia persuasiva, OJs, precedentes. Então, existe essa preocupação cada vez mais forte com a uniformização jurisprudencial. Como lidar agora com o incidente de uniformização de jurisprudência? E aí eu coloquei para vocês o 2.1, qual é a natureza jurídica desse incidente. Eu já estou falando, é incidente. Eu não posso trabalhar ele como ação, eu não posso trabalhar ele como recurso, eu não posso trabalhar ele como um processo incidente. Eu queria fazer aqui um corte. O que é um corte terminológico? Ele é um incidente, ele não é processo incidente. Que se ele fosse processo incidente, ele seria ação, como é uma ação rescisória, como é um mandado de segurança, como é uma força de um habeas corpus. Não. Ele tem que característica? Qual é a premissa dele? Ele não é recurso, não é ação, ele é apenas uma etapa, um desdobramento, uma fase dentro da canalização de um procedimento. Então, o que é um procedimento? Uma relação encadeada de atos. Um dos atos centralizados para essa harmonização jurisprudencial, para a tentativa de correção desse foco de dissenso jurisprudencial, é o incidente de uniformização de jurisprudência. Então, ele vai, incide, rompe aquela barreira, trabalha o problema da desarmonia e volta ao setor da harmonia. Pronto. Cumpriu o papel dele, esgotou-se. Acabou. Fusão total no processo. Então, ele incorpora para o processo. Só isso. Então, ele não é processo incidente. Parece até um trocadilho, coisa de processualês, só de processo por processo, visão oca do processo, mas não é. Processo incidente leva uma carga toda com ele de pressupostos, de condições da ação, de elementos da ação. Uma carga que vai embora. Não, ele se esgota ali. Isso é até melhor, porque eu não quero a delonga do procedimento. Então, é melhor visualizar ele mesmo como incidente. Qual é o objetivo dele? O objetivo maior é a transferência de competência funcional. Por que transferir a competência funcional? Porque os meus tribunais são trabalhados como? Nossos tribunais, nossa organização judiciária é logo pleno, sempre pleno. Imagine o Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça com 400 desembargadores, unir 400 desembargadores, não tem nem sala. Então, é claro que nós temos órgãos fracionários. E como é que fica o órgão fracionário? É apenas uma visão de função de poder, de fração de poder. Então, para reunir e poder corrigir um dissenso jurisprudencial, nós temos que trabalhar macro, então com uma visão maior. Então, eu transfiro daquele órgão fracionário, daquela porção menor, para uma porção maior. Qual seria a porção maior? Para a gente aqui, como é um tribunal de porte médio, é muito mais tranquilo, trabalhar o pleno. Trabalhar o pleno. Mas nós temos tribunais que vão trabalhar o quê? Grupos de câmaras, sessões, ou seja, vai ser a divisão fracionária lá dele, dependendo do porte, do status daquele tribunal. O nosso aqui, a solução
é bem tranquila. É muito bem, por sinal, dividida. Que aí a gente tem a turma, sessões, pleno. Está bem resolvido. Então, para a gente aqui, nós vamos ter uma visão melhor, porque é uma visão dialogada de uma maneira mais plural possível. Então, transferiu a competência da turma para o pleno. Que questão é essa incidental? Só pode ser de direito. O grande problema que a gente logo primeiro vai atravessar aqui, o que é questão de direito? E nós temos um problema grave na Justiça do Trabalho. Qual é? A hora extra. Falar assim, Instituto da Hora Extra, sobre a jornada, é questão de direito ou é questão de fato? 7ª e 8ª hora. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Como é que eu vou trabalhar uma expressão que a doutrina não consegue fechar? E nem vai conseguir fechar. Que é um problema muito mais da teoria geral do direito do que nosso de processo. Não tem nada a ver com processo. Que são questões fáticas e questões de direito. E para o incidente de uniformização de jurisprudência, nós só podemos trabalhar que questão? Questão de direito. Então, essa vai ter que ser uma preocupação e um cuidado do tribunal. O não enfrentamento, não pode haver enfrentamento de questões de fato. Então, nós vamos ter que fronteira para essa questão de direito. Isso a gente vai abordar mais lá na frente. E ela não pode ser qualquer questão de direito, ela tem que ser controvertida e relevante. Existe uma discussão, até inaugurada pelo professor Cândido Dinamarco, que a palavra não é controversa, é controvertida. Eu vou me abstrair desses preciosismos terminológicos, que eu acho que não elevam a nossa discussão a nada. Se é controversa, controvertido, o que interessa? Que haja o dissenso, que haja o atrito, que haja o conflito. Controversa, controvertida. Irrelevante. Que eu mostre aquele papel de relevância. Por isso, com a Emenda Constitucional 45, qual foi o instituto que ganhou força no Brasil? Repercussão geral. Então, eu tenho que ter a relevância dessa discussão para essa sociedade regional, para uma comunidade local, por causa do sindicato, a classe dos trabalhadores que está sendo envolvida. Por exemplo, quantos dos senhores atravessam todos os dias aqueles processos da associação e do sindicato? Dos bancários. Então, é uma questão hoje de direito? Sim. Relevante? Sim. Controvertida? Sim. Eu tenho decisor desde o primeiro grau divergentes. Isso vai impactar no tribunal? Sim. E o tribunal vai ter que enfrentar e simular. E muitas vezes por um aspecto prévio, preliminar, que a gente vai discutir até da legitimidade. A legitimidade é da associação ou é do sindicato? Que eles começaram a ter um entrave. Então, essa que é a discussão desse incidente de uniformização de jurisprudência obrigatória. Agora, primeira menção, o incidente de uniformização de jurisprudência obrigatória é para uma situação intramuros. Eu não posso pensar no TRT Minas Gerais, terceira região, TRT São Paulo, segunda região, TRT primeira região. Esqueçam os outros TRTs. Nós vamos arrumar e organizar a nossa casa, o nosso tribunal. O nosso tribunal vai tentar se afinar no discurso esse, obviamente, que é muito, a gente está falando de linguagem, nosso discurso linguístico, para uma argumentação coerente, tese coerente. Vamos discutir depois a preocupação de vocês no primeiro grau. Até onde vai ficar a minha liberdade, não vai? Eu sou obrigado pela súmula ou não? Isso é bem interessante hoje por causa do incidente. Mas, e essa questão incidente, ela transita em julgado? Coloquei aí para vocês, não. Pelo CPC atual, não. Ela vai ser um fundamento para gerar o fundamento sumular. Então, vejam que interessante. Houve até uma discussão muito séria no novo CPC se as questões incidentais, os fundamentos, não deveriam transitar em julgado, por causa da adoção no Supremo Tribunal Federal da teoria dos fundamentos determinantes, que foi inaugurada da técnica alemã dos fundamentos determinantes, com Gilmar Ferreira Mendes, o Celso de Mello.
vários ministros do Supremo passaram a acarrear. A partir do informativo 372 do Supremo Tribunal Federal, a gente vê uma preocupação com essa teoria dos fundamentos determinantes. Mas o Brasil se posicionou, por ora, a grosso modo no processo, fundamentos não transitem em julgado. Constituem apenas caminho para o dispositivo que é a ratio da decisão, o pelo exposto. Então, até então, a gente está com 469, os fundamentos sem trânsito em julgado. A irrecorribilidade dessa decisão do incidente. Claro, para a gente, para o processo trabalhista, isso é fundamental. Imaginem cabimento de recurso desse incidente. A lógica não é essa. Eu ainda não tive decisão final. Como eu disse ainda há pouco, não é mera questão incidental, logo é fase. Se é fase para um caminho final, eu vou recorrer de onde? Da decisão final. Não da fase que foi inaugurada pelo incidente de uniformização de jurisprudência, que veio e só colocou a tese jurídica. E só disse qual é a questão de direito a ser veiculada. Que aí deu os argumentos e os elementos para voltar para a turma e a turma enfrentar o mérito propriamente dito. E imaginem nesse intervalo, interlocutório, cabimento de recurso. Então, não cabe recurso. Muito correta essa situação desde Buzaide. Agora, vamos lá. Finalidades gerais da Lei 13.015 a partir dessa situação. A Lei 13.015, ela tem vários cortes, mas eu poderia dizer que ela tem essencialmente 2 cortes essenciais: o recurso de revista, a preocupação, e o incidente de uniformização obrigatória. Então, o que é que colheram do novo CPC? O novo CPC vinha brincando com quem? Poderes por juiz, primeiro grau. Poderes por relator, tribunal. Poderes para o STJ. Poderes para o STF. Aí o processo trabalhista disse, eu tenho que fortalecer quem? Eu tenho que fortalecer quem hoje eu estou vendo que não está fortalecido. A gente pode considerar, e aqui seria uma primeira reflexão, que o TST, com a gama de súmulas que ele tem, OJs, precedentes, SDI, STC, ele é forte. Do jeito que ele está. De 6 em 6 meses, eu já até perdi a periodicidade que vem alterando súmulas. Por exemplo, eu tinha a sensação, lá quando eu fiz o concurso do MPT, e antes até procuradora do Estado, que o doutor Sérgio era o juiz de Castanhal, época passada, época boa, né, doutor Sérgio? E a gente ia para Castanhal, sofreu com aquelas ações de depósito de FGTS, R$300 que o Estado recorria, um verdadeiro absurdo. E aí, o doutor Sérgio olhava para mim, o Estado tem alguma razão? Eu já olhava, mas faltava dizer assim, não. E realmente o Estado era condenado e depois, obviamente, melhorou o CPC, já dispensando remessa, o próprio Estado hoje já não mais recorrendo, observando que é mais caro para o próprio Estado essa atitude de litigiosidade interna do que ele aceitar logo a condenação. Mas por que eu fiz? Já ia me perdendo. Por que eu fiz esse discurso lá com o Castanhal? Esqueci. Olha o que eu estava falando. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Bora? Sim, o TST, sim. Eu sabia de cabeça as súmulas. As OJs, hoje eu não consigo. Sinceramente, estou dizendo para vocês. Claro, já tem a velhice associada. Isso é um fato. Aí os neurônios já vão num estado brutal, que a gente toma ômega, toma não sei o quê, para ver se dá uma melhorada. Mas é invariável a questão da nossa problemática de idade. Mas, confesso, não era mais fácil. A gente não lidava com um sistema que a gente se sentia até mais abraçado. Eu me sentia mais abraçada pelo repertório. Hoje a gente não se sente. A gente se sente até inseguro às vezes. Porque a gente precisa hoje participar
dos fundamentos determinantes daquela súmula. Muitas vezes, do que é que está por detrás para a criação da OJ. Porque senão é insegurança. Então, a preocupação da lei, ela tem duas situações que ela acolheu logo do CPC. Ela observou o CPC nos degraus de fortalecimento do judiciário, juiz, relator, situação de tribunal, situação STJ-STF, ela disse assim, ministros do TST, vamos tentar nos fortalecer. Como? Colhendo essa experiência que o CPC já vem trabalhando. O recurso de revista com uma eficácia horizontal entre ministros do TST. A eficácia vertical para todo o sistema. E agora, na base, os TRTs horizontal e vertical. Horizontal com quem? Essa eficácia nos TRTs com este incidente de uniformização de jurisprudência. Aí vocês vão dizer, sim, Gisele, mas lindo. O TRT 8 vai ficar, vamos supor, que todos aqui fiquemos coesos. Consigamos esse ideal de afinidade da uniformização de jurisprudência regional TRT 8. Mas, vamos colocar sempre o porém. O TRT 1 não, o TRT 2 não, o TRT 3 não. Aí veio o segundo estágio da Lei 13.015. Entre súmulas de TRTs, bate o martelo TST. Entenderam a lógica? Então a lógica é, afina intramuros, TRT 8, súmula. Esta súmula é a base da revista. Hoje nós não vamos mais ter um advogado dizendo assim, vou recorrer de revista no dissenso com base em uma decisão. Quantas e quantas revistas a nossa vice-presidência sofre aqui, os vice-presidentes que já passaram por essa vice-presidência sofrem. Hoje o doutor Herbert, como vice-presidente, ele vai bater o martelo como? Não, isso aí não tem nada a ver com a nossa súmula, então eu nem conheço. Corta, na origem. Por quê? O que é que vai dar base para a revista? A súmula regional. Então, quanto mais profícua for a atividade do TRT 8 por meio desse incidente de uniformização, melhor. Porque o filtro para a revista vai ser excelente. O que pode gerar a revista? O dissenso entre súmulas de TRTs. TRT 2 com TRT 8. Aí já é outro patamar. E mais, vejam, a visão que está canalizada no novo CPC e totalmente salutar pela Lei 13.015 é totalmente plural. Eu não vou mais estar trabalhando um voto, uma decisão. Eu vou estar trabalhando um diálogo, um conjunto de decisões que chegaram a essa súmula. Então, o sistema é melhor. Eu já estou falando em tese mesmo, sem ainda a gente ter aplicabilidade. Eu estou acreditando nele. E acho que a gente tem que caminhar para isso. Não dá mais. O recurso, o advogado, ele é mestre em quê? Em cavucar a decisão que lhe é, qual é a palavrinha? Conveniente, oportuna. E essa palavra conveniência e oportunidade sempre nos foi muito cara no direito, porque é um elemento que traduz um padrão de legalidade estrita ou de uma discricionariedade que chega a ser, às vezes, até uma arbitrariedade para o sistema. Eu tenho medo disso. Temos que ter medo disso, porque aí eu estou trabalhando com segurança ou com insegurança? Com insegurança de sistema. Imagine eu chegar numa sala de aula, como eu sempre dou esse exemplo, artigo 519 do CPC, quando se trabalhou primeiramente aquela relevância da deserção, que não tem o patamar de quanto é o valor. Aí tinham 4 decisões dentro do Superior Tribunal de Justiça, no seio do Superior Tribunal de Justiça.
Aí eu dizia para o aluno, tinha aluno que já lia o livro e olhava assim e dizia assim, essa professora está enrolando. Como é que pode o nosso STJ ter 4 decisões? Olha, gente, a primeira turma decide assado, a segunda frito, a terceira cozido e a quarta sei lá o quê. Não dá. Até o aluno já colocava em xeque o professor. Então, para a gente chegar a uma coesão jurisprudencial, uma harmonização jurisprudencial, a gente tem que trabalhar que foco? O diálogo. O diálogo vem de quê? De um maior número de votos, um maior número de decisões, e partindo de vocês, a criatividade de vocês no primeiro grau. Vocês é que são a mola propulsora disso. Eu me sinto muito feliz falando para vocês, porque vocês é que vão criar o acesso a essa súmula do tribunal, claro. Porque a criatividade de vocês nessas questões de direito e a criação das teses jurídicas vai ser o embate no tribunal. Quando a primeira turma, aí hipoteticamente falando, disser A e a segunda turma disser B, aí nós vamos ter o choque para gerar a súmula. Então vão ser vocês a mola propulsora desse fenômeno, para a criação dessas teses jurídicas e, melhor ainda, as súmulas regionais, que a gente vai fazer a divisão. Então, qual é a primeira preocupação dessa Lei 13.015? Recurso de revista, num segundo momento. Primeiro momento, os TRTs. Logo, a vitrine da situação. Vitrine por quê? Porque tem que uniformizar intramuros. Se eu tiver guerra entre TRTs, aí é que deságua TST. Então, o TST tem um filtro, ninguém aguenta mais ouvir que o TST julgou 200 mil recursos no ano. E o TRT também tem o seu filtro, pela vice-presidência. Dr. Herbert Caneta hoje, com a sua assessoria, vai ser com facilidade. Entenda o material. Em não haver a formação, complicado. Aí ele vai realmente estar, e é essa a preocupação dele. Então, intramuros do TRT. Qual é o paradigma para o nosso Estado democrático de direito? Segurança na tutela jurisdicional. Imagine pegar qualquer leigo e dizer, olha, a primeira turma do TRT decide assim, a segunda na 7ª e 8ª hora é de outro jeito, e a terceira turma de outro jeito e a quarta de outro jeito. Já não tivemos isso? Vamos falar aqui intramuros? Ainda tem. Eu ouvi ali meu amigo dizendo sempre. Eu não cheguei ao sempre, mas ele já chegou ao sempre. Então, é difícil a gente trabalhar assim. É realmente difícil. Então, a necessidade de uma previsibilidade objetiva. Conhecimento prévio da jurisprudência dominante. Eu coloquei aí para vocês os facilitadores da Lei 13.015. Finalidade, inclusive, preventiva. Preventiva não é que não existe o litígio. Me entendo aqui. Esse preventiva do jurisdicionado e do próprio operador do direito, seja o advogado, procurador do trabalho, seja lá quem for lidar com a justiça do trabalho, ela já tem conhecimento de como caminha essa instituição, de como é o ideal dela, de como ela tem a formação da sua ideologia. Isso é muito importante para o resgate da nossa ideologia. Algo que tem me preocupado muito é a cultura do umbigo. A gente ingressa nos nossos gabinetes e eu vou falar com o Ministério Público do Trabalho e é o nosso umbigo, é a cultura do nosso trabalho. Eu não sou só eu umbigo, eu sou instituição. Então, se a gente não tiver o sentido do todo da instituição, é isso que a Lei 13.015 quer resgatar no Judiciário Trabalhista. O sentido do todo, o sentido da coesão. Ah, mas Gisele, eu não vou nunca poder impor, porque o ser humano é uma vazão, ele extravasa milhares de ideais, enfim, objetivos, interpretações. Sim,